Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Márcio Gomes. Eu tenho uma palavra de Deus para os vossos corações. Esse é o meu canal e você tem direito a todos os conteúdos gratuitamente, tá bom? Você que está me assistindo. E também, você que ainda não é inscrito, eu quero fazer um pedido. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, aperte o sininho e você vai estar contribuindo com a expansão da evangelização, tá bom? Que o nosso único intuito aqui é de pregar a palavra de Deus e ganhar almas para o Senhor Jesus, e que os salvos em Cristo Jesus tenham a sua fé edificada através da palavra de Deus. Tá bom, meus irmãos? E a palavra que Deus colocou no meu coração dessa vez está no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo de número 12. Isso mesmo. Nós vamos aprender hoje sobre os pecados dos filhos do sacerdote Eli. Eles se chamavam Ofne e Finéias. E através do decorrer desse estudo bíblico, nós vamos também entender como foi o estado degenerativo da liderança sacerdotal. Isso mesmo, a degeneração da aliança sacerdotal. E o que Deus condena quando o sacerdote peca. Vamos aprender através desse estudo bíblico. Conforme está registrado aqui em 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo 12, diz assim a palavra de Deus. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Nós aprendemos nesse texto bíblico que os filhos de Eli eram sacerdotes, porque eles eram filhos de sacerdote. Somente filhos de sacerdote poderiam, ter o cargo, exercer assim esta função muito digna e honrada de sacerdote, se tivesse o DNA de Arão. Quem era da linhagem de Arão, assim sucessivamente os seus filhos que fossem nascendo, eram candidatos à sucessão sacerdotal. E também eles eram formados, no Torá divino, nas leis sacerdotais, conforme os estudos, era considerado sacerdote só após 30 anos de idade. Isso significa que eles, desde a sua infância, estudavam, eram treinados, capacitados, eles vinham recebendo a capacitação dos primeiros anos de idade até atingir a idade de 30 anos, conforme nos informa o livro de Números. Um sacerdote só era considerado sacerdote após a idade dos 30 anos. Então, dá para entendermos que esses dois jovens foram treinados ao longo dos anos. Ofne e Finéias eram filhos de sacerdote. Apesar de ter estudado, apesar de ter sido capacitado nas leis sacerdotais, desde a sua tenra idade, sendo filho de sacerdote, ainda assim não conheciam ao Senhor. Olha que tristeza. O texto diz que eles eram filhos de Belial. Repita a leitura do versículo 12 do capítulo 2 de Samuel, que diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor. Que tristeza! Eram sacerdotes, filhos de sacerdotes, mas não conheciam o Senhor do sacerdócio. Não tinham intimidade com Deus. Eles dispunham da titularização, eles receberam o título, cumpriram o protocolo do estudo, mas intimidade com o próprio Deus não obtiveram. Olha que tristeza. Agora vamos aprender um pouco qual o sentido da palavra filhos de Belial.
Olha só, filhos de Belial. A palavra nos diz que aqueles moços eram filhos de Belial. Belial, no original, significa Belial. Traz a ideia de algo, pessoa inútil, sem valor, sem critérios, sem caráter. E realmente, no discorrer do texto, nós aprendemos que era exatamente o posicionamento de vida dos filhos do sacerdote Eli. Eram pessoas inúteis, sem valor, sem caráter, tá? Eli, criou, admoestou-os no ensino da palavra de Deus, mas a natureza deles, de Ófni e Finéias, estava fechada para receber a presença de Deus, para receber em sua natureza os moldes que a palavra de Deus traz. Olha só, eles não eram pessoas úteis para o ministério sacerdotal. Por isso que eles eram chamados de filhos de Belial. Seu testemunho público era vergonhoso e não representavam o Deus que os havia escolhido. Não representavam. Essa expressão filhos de Belial é aplicada também aos homens de Gibeá. Observe em Juízes capítulo 19, versículo 22, que eles abusaram e violentaram a concubina de um levita, a que se dirigia à casa do Senhor. Eles causaram este grave pecado, por isso eles foram chamados de filhos de Belial. Confira Juízes 19, 22. A atitude desses homens foi tão condenável que as demais tribos se ajuntaram contra os benjamitas e quase os destruíram, porque não era aceitável esse tipo de comportamento no meio da tribo de Israel. Então, está aí um dos porquê eles eram chamados de filhos de Belial. Agora, no decorrer do texto, olha o que a Bíblia diz. Eles não valorizaram a honra que Deus os deu. Por que eles eram filhos de Belial? Não valorizaram a honra que Deus deu. Foi Deus que honrou os dois. Nasceram, de uma família sacerdotal. Não nasceram de uma família qualquer. E ser sacerdote, naquela época, era muito mais privilégio do que ser de uma família da linhagem real. Porque o sacerdote, ele era representante direto de Deus. Era uma das maiores autoridades em Israel, porque era ele que ungia, tinha responsabilidade de ungir reis, ele que tinha a autoridade. E o interessante é que o sacerdote também, nos seus estudos, ele tinha que entender de medicina. Por quê? A área da dermatologia, a área clínica, competia ao sacerdote. Tanto é que era ele que diagnosticava quem tinha condição de ficar no meio do povo ou não. Ao lermos Levíticos capítulo 13, 14, nós vamos encontrar a lei acerca da lepra. Era o sacerdote que diagnosticava. Se a pessoa estivesse leprosa, deveria ser encaminhada para o arraial dos leprosos. E quando a pessoa era curada, fazia o tratamento, era curado da lepra, tinha que voltar o sacerdote, também oferecer os sacrifícios designados a Deus, para poder o sacerdote novamente diagnosticar e declarar que aquela pessoa estava limpa. O sacerdote também, ele, além de entender de medicina, ele também deveria entender sobre a saúde dos animais. Era uma espécie de estudo veterinário, porque também os animais que eram oferecidos no altar para o sacrifício, pedindo perdão a Deus, pedindo a bênção de Deus, eles eram examinados se estavam com saúde ou se estavam doentes.
porque Deus não aceitava animal doente para ser sacrificado. Então, olha aí a grande responsabilidade do sacerdote. Além de entender de veterinária, além de entender de medicina, o sacerdote também, ele deveria entender o Torá divino, deveria ser teólogo. Logo então, podemos dizer que o sacerdote acumulava 3 graduações. A primeira graduação, ele deveria ser teólogo, conhecer as leis divinas, conhecer a Bíblia da época. Depois, ser um médico, diagnosticar as causas clínicas, principalmente da área dermatológica, que era a área da pele. Depois, veterinária, tinha que conhecer também a saúde dos animais. Então, tudo isso está em Levíticos, tá? Capítulo 13 ao 14. Você pare para observar que os filhos de Eli eram totalmente dotados de conhecimento. Porém, a essência deles era fechada totalmente para no que diz ao quesito da palavra de Deus. Desonraram a Deus, não valorizaram a honra que Deus os deu, cometendo assim pecados gravíssimos. No descorrer do texto do capítulo 2, do versículo 12 ao 17, nós vamos ver que era terrível os crimes cometidos pelos filhos do sacerdote Eli. Um dos pecados que estão inseridos nesse texto diz que eles tocavam e roubavam a parte do sacrifício que pertencia a Deus. Tocava naquilo que era de Deus. Veja alguns detalhes que eu quero trazer para você. Os adoradores sabiam que a gordura do sacrifício devia ser queimada como oferta ao Senhor. Sendo assim, a primeira e melhor parte era oferecida a Deus, conforme está registrado no texto de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 16. Diz que a melhor parte e a primeira era a de Deus. Agora, em Levíticos, capítulo 17 e o versículo de número 6, vai nos informar também que a parte principal da carne do sacrifício era de Deus. Vamos conferir Levítico 17, versículo 6. E o sacerdote aspergirá o sangue sobre o altar do Senhor, à porta da tenda da congregação, e queimará a gordura por cheiro suave ao Senhor. A parte da gordura que era de Deus. Por quê? Quando a carne do sacrifício estava sendo queimada, o cheiro da gordura que caía, né? A gordura que pingava na brasa, fazia aquele cheiro subir e chegar às narinas de Deus. E exatamente onde os filhos de Eli estavam tocando, naquilo que pertencia a Deus. Era onde identificava a adoração do povo, porque quem levava as carnes dos sacrifícios animais era o povo, ofereciam a Deus. O sacerdote vivia do que era totalmente separado para eles. Deus já havia designado qual tipo de carne que ia para o altar e qual era a carne que ia para os sacerdotes. Está registrado em Levíticos, capítulo 7, do versículo 28 ao 36. E Deuteronômio, capítulo 18 ao 3, vai informar qual era a parte que cabia ao sacerdote. A parte do peito, tá? E também a parte da espádua. A espádua era a parte do ombro direito do animal que pertencia ao sacerdote. Mas os filhos de Eli eram roubadores, insatisfeitos, não aceitavam aquela parte que era deles. Eles se achavam no direito de tocar na parte que era somente de Deus. Era onde morava o perigo. Eles estavam mexendo onde não podia mexer. E foi exatamente uma das causas da morte dos filhos de Eli.
tocar naquilo que não lhes pertencia. Outros pecados gravíssimos que eles cometeram também. Eles, além de insatisfeitos com a parte que lhes cabiam, sendo que era a parte mais nobre, eles não fizeram nenhuma questão de que Deus recebia o sacrifício do povo através da fumaça que subia com a parte da carne que eles roubavam, que era a parte da carne gordurosa. Porque o que fazia Deus receber o sacrifício do povo era o cheiro da gordura da carne que subia junto com a fumaça, subia as narinas de Deus. E não tendo gordura na carne para queimar, como Deus ia receber o sacrifício do povo? Loucura que eles estavam cometendo. Por isso que eles eram chamados de filhos de Belial. Está registrado em 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. A Bíblia diz que eles cometiam esses pecados porque eles não conheciam ao Senhor. Não adianta ser filho de sacerdote. Não adianta ser sacerdote e não conhecer o Deus do sacerdócio. Foi exatamente o que levou à morte espiritual dos filhos de Eli, não conhecerem ao Deus do sacerdócio. A palavra aqui que diz no versículo 12 que eles não conheciam ao Senhor tem o seu significado, porque a palavra conhecer vai além de saber quem é. Muitos acham que conhece as outras pessoas porque viu, porque olhou alguém chamar pelo nome e já logo vai dizendo que conhece. Mas não é bem assim. Conhecer alguém é conviver com ela, saber dos seus gostos e desgostos. Conhecer uma pessoa é você saber apenas o que ela está descrevendo no olhar. Isso não se aprende de uma hora para outra, é com convivência. Os filhos de Eli não ligavam para ter intimidade com Deus. Então, no original hebraico, a palavra conhecer significa ter íntima comunhão, conhecer na profundidade. Nesse termo, em várias vezes, é usado na Bíblia para relacionar a intimidade entre marido e mulher. A palavra conhecer, ela vai além de você saber quem é conhecer na intimidade. Tanto é que em Gênesis capítulo 4, versículo 1, a Bíblia vai dizer que Adão conheceu Eva, sua mulher, e lhe gerou um filho, e lhe chamou de Caim. E também em Gênesis capítulo 4, versículo 17, a Bíblia vai dizer que Caim conheceu sua mulher, ou seja, teve relações sexuais, teve momento de intimidade com a sua mulher. E ela lhe gerou um filho e lhe colocou o nome de Enoque. Ao lermos também 1 Samuel capítulo 1, versículo 19, a Bíblia vai dizer que Ana, teve relações sexuais com seu marido, chamado Eucana. E ali ela pôde gerar o seu milagre, o seu primeiro filho, que leva o nome desse livro, Samuel, o profeta, que todos conhecem, que foi o profeta, juiz e sacerdote em Israel. Logo, explicando isso para você, nós aprendemos que os filhos de Eli tinham títulos, eram sacerdotes, mas não tinham intimidade com Deus. Significa que receber titularidade terrena, mesmo que eclesiástica, com Deus não conta realmente o que é terreno acerca de titularidade. Isso para Deus não conta. O que conta para Deus é o nível de aproximação que temos para com Ele. Deus não se importa com o seu título eclesiástico aqui na terra, nem com a carteira que você porta no seu bolso aí, independente do título. Se você é diácono,
se você é presbítero, evangelista, se é pastor, não importa a convenção, não importa qual ministério. Deus quer saber se você tem intimidade com Ele. Porque não adianta ter uma carteira da convenção no bolso, não adianta ter uma carteira de título eclesiástico no bolso e não ter intimidade com Deus. Isso faz você ser desconhecido do céu. E é exatamente o que causou essa grande ruptura espiritual em Israel através dos pecados dos filhos de Eli. Apesar deles terem posse do título, não tinham intimidade com Deus. Foi uma das causas do pecado dos filhos de Eli. Foi uma das causas. Olha o que a Bíblia nos ensina sobre a importância de ter intimidade com Deus. Vamos ler Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 21 ao 23. Diz assim a palavra de Deus: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nesse texto bíblico aqui, nós encontramos o Senhor Jesus dizendo: apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. Como é que pode? Se o texto aqui está dizendo que a pessoa profetizou, a pessoa expulsou demônio, a pessoa fez muitas maravilhas, tinha dons extraordinários. Deixa eu dizer algo aqui: talentos, dons, titularidades não é sinônimo de salvação. O sinônimo da salvação está na intimidade que o servo de Deus carrega com ele. Título de pastor, título de evangelista, de presbítero, de diácono, diaconisa, missionário, missionária, não leva ninguém aos céus. O que leva o cristão aos céus é ter intimidade com Deus. É viver uma vida íntegra com Deus. É viver uma vida de santidade, separado do pecado. É esta a vida que Deus espera de mim e de você. Deus espera de nós uma vida íntegra, independente do título que nós carregamos aqui na terra, porque lá no céu não tem título de pastor, evangelista, presbítero, diácono, diaconisa, missionário, missionária, apóstolo, bispo. Não. Lá no céu, todos são chamados de servo. Por isso que Jesus diz na passagem em Mateus: entra, servo bom e fiel. Lá no céu, todos nós somos reconhecidos como servos de Deus. Então, os filhos de Eli cometiam tais torpezas, tais pecados, porque eles não conheciam o Senhor. Falta de intimidade com Deus. Outro detalhe: os filhos de Eli eram violentos, não gostavam de ouvir ninguém. Isso mesmo. Olha o que diz 1 Samuel, capítulo 2, do versículo 13 ao 15. A Bíblia diz que quando os ofertantes levavam as suas ofertas, os sacrifícios, as carnes dos animais para serem sacrificados, os auxiliares dos sacerdotes Ofni e Finéia chegavam e roubavam a parte que era de Deus. Enfiavam um garfo de 3 dentes na carne e diziam: dá para mim, porque o sacerdote está querendo.
E o ofertante dizia: não, essa parte é de Deus. Primeiro é a parte de Deus. Depois vocês pegam a parte que lhe compete. Pegam a parte que lhes compete depois. Esta aqui é de Deus. A Bíblia diz que os representantes dos filhos de Eli eram tão violentos que eles diziam desta maneira. Confira aí, 1 Samuel capítulo 2, versículo 16. Dizendo o ofertante, tá? O homem, dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora hás de dar, e se não por força a tomarei. Os filhos de Eli eram homens violentos. Pegavam o sacrifício, a parte do sacrifício que pertenciam a Deus com força. Roubavam a parte que era de Deus. Outro detalhe também, Ofni e Finéias eram homens violentos. O texto vai dizer em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 29, que eles davam coices na oferta, davam coices no sacrifício que eram oferecidos a Deus. Está em 1 Samuel capítulo 2, versículo 29. Quando o escritor narra, desta forma, dizendo que eles eram violentos, davam coices na oferta, é porque o próprio escritor Samuel está comparando-os àqueles animais indomáveis que gostam de dar coice, aqueles animais brutos que não foram domesticados. Este termo aqui, que diz que os filhos de Eli davam coices no sacrifício que pertencia a Deus, significa que eles eram homens indelicados, eram homens sem educação, sem escrúpulo, sem moral, brutos, violentos. Eram como animais indomáveis, tá? Eram homens sem honra. Agora, conforme o relato bíblico, o sacerdote Eli já estava avançado em idade. 1 Samuel capítulo 4, versículo 15 vai dizer que a essa altura desses fatos, desses acontecimentos, o sacerdote Eli estava com aproximadamente 98 anos de idade. E por ele estar bem idoso, os filhos se aproveitavam da idade avançada do pai. Seus dois filhos, Ofni e Finéias, além dessas coisas horríveis que eu estou passando para vocês aqui, desses pecados hediondos que eles cometeram diante da tenda da congregação, olha mais um dos terríveis pecados que eles cometiam que os levou à morte rapidamente. Olha o que diz a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22. Seus dois filhos, Ofni e Finéias, degeneraram-se, transformando a porta da casa de Deus em prostíbulo, conforme é informado em 1 Samuel 2, 22. As mulheres, quando iam levar os sacrifícios para representar as suas famílias, principalmente as mulheres casadas, não eram respeitadas por eles. Sabe o que eles faziam? Forçavam as mulheres a se deitarem com eles. Tinha sexos, relações sexuais com mulheres casadas. Isso mesmo. Mesmo eles sendo casados, mesmo sendo sacerdotes, receberam título de honra, agora estavam cometendo adultério na porta do templo. Não tinham nenhum temor a Deus. Olha que absurdo. Eles não tinham nenhum tipo de temor a Deus. E com esta razão, a Bíblia diz que a má fama deles chegava até os ouvidos de Eli, o sacerdote. A má fama dos filhos de Eli chegava até aos ouvidos de Eli. Só que, lendo 1 Samuel capítulo 2, versículo 22,
a Bíblia vai dizer que esse costume que eles faziam, se prostituírem na porta do templo, faz nos lembrar dos costumes dos cananeus, onde os sacerdotes, adoradores de Baal, eles se curvavam diante de Baal, mesmo sendo casados, eles se prostituíam com as mulheres que iam ao templo adorar Baal. Não tinha importância nenhuma isso entre os cananeus, era a coisa mais natural. Agora, para Deus, tinha importância. Por quê? Havia uma proibição. Levíticos capítulo 18, nós vamos encontrar Deus proibindo esse tipo de relacionamento. Ao você ler Levítico 22, ao você ler Levíticos capítulo número 20, capítulo 18, você vai ver Deus ministrando ordens a Israel, ministrando leis que eram de ordem moral. Deus abomina a imoralidade. Deus abomina. E esta imoralidade de cunho sexual que os filhos de Eli estavam cometendo foi também mais uma das causas da morte deles, tá? Os cananeus não tinham limite. Os filhos de Eli quiseram imitar o modelo dos cananeus no santuário do Senhor dos Exércitos. Deixa eu dizer uma coisa. Aquele que tem os olhos como chama de fogo não aceita mistura. Aquele que é de Deus e aquele que é do maligno. Em Malaquias capítulo 3, a Bíblia diz, Malaquias capítulo 3, versículo 18, então vereis outra vez a diferença entre o ímpio e o justo, entre o que serve a Deus e ao que não serve. Tem que ter uma diferença. Os filhos de Eli, o sacerdote, não estavam tendo nenhuma diferença dos adoradores de Baal. E para os dias de hoje, o que o Senhor espera de nós, sacerdotes, porque não é só aqueles que recebem o título de pastor, de obreiro, que são sacerdotes do Senhor. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real. A igreja é o sacerdócio real. Esses erros aqui desse texto, cometidos pelos sacerdotes, filhos de Eli, fica uma lição para nós como sacerdócio de Deus, da última hora. Cuidado, vamos vigiar como tem sido o nosso estilo de vida, porque a nossa vida prega muito mais alto do que a nossa voz. E os atos dos filhos de Eli estavam totalmente comprometidos diante de Deus. Agora, vamos seguir aqui com o que o texto continua nos informando. Ao ser feita uma investigação textual, podemos observar que o caráter de Eli era ilibado. Eli, quando nós lemos aqui, discorremos o texto que fala a história, no momento do sacerdócio de Eli, não vimos ele cometendo nenhuma atrocidade ministerial, a não ser o único erro que ele cometeu, que Deus o reprovou e levou também à sua morte, foi o pecado de omissão. Ele viu os filhos cometendo as maiores barbáries, mas nunca puniu os filhos. Isso mesmo, Eli nunca puniu os filhos. Vamos conferir o que diz 1 Samuel, capítulo 2, versículo 23 e o versículo 24. E disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Peço, ouço de todo este povo os vossos malefícios. Ele está dizendo aqui no versículo 23, pedindo aos filhos para que não fizessem, porque estava ouvindo do povo. Vou repetir para você entender. 1 Samuel 2, 23. E disse-lhes, por que fazeis tais coisas?
porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa a fama que ouço, fazeis transgredir o povo do Senhor. Veja que além dos filhos de Eli cometerem esses pecados, por eles estarem dando mau testemunho, o povo também cometia os mesmos erros, contagiava, porque o exemplo tem que vir de cima. E quem estava na parte de cima, eclesiasticamente falando, eram os filhos de Eli, sendo que eles não se importavam com o seu posicionamento eclesiástico. Estavam nem aí que eram sacerdotes e filhos de sacerdote. E ser sacerdote significava ser representantes de Deus. Como que eles receberiam a titularidade de representantes de Deus vivendo uma vida de roubo, violência e adultério? Era o que eles estavam cometendo. E Deus reprovou todas essas atitudes dos filhos de Eli. Agora, veja que o pecado de Eli foi de omissão. Não houve punição para os filhos. Agora, em 1 Timóteo capítulo 3, do versículo 2 ao 5, nós vamos encontrar Deus falando veemente, poderosamente. Abra aí 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 2 até o versículo 5. Vai falar da incorruptibilidade do obreiro. O obreiro não pode viver uma vida de corrupção. Abriu aí? 1 Timóteo, capítulo 2. Perdão, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 ao 5. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Eli foi um pai omisso. Cometeu esse pecado aqui. Não conseguiu governar a própria casa. E por isto, não pôde levar o sacerdócio de Deus adiante. Eli foi morto. Fica aqui uma interrogação. Como tem sido você na sua casa? Porque a igreja não começa lá no altar. A igreja não começa no pátio dela. A igreja não começa nos bancos, no meio da nave da igreja, no meio do templo. A sua igreja, onde você congrega, começa na sua casa. Quem é você dentro da sua casa com sua esposa? Quem é você dentro da sua casa com seu marido? A sua igreja começa dentro da sua casa. Você lê a Bíblia em casa? Você ora a Deus em casa? Você canta louvores ao seu Deus em casa? Porque a igreja é apenas um reflexo do que somos em casa. Ou às vezes muitos tentam maquiar. Na igreja leem um pouco a Bíblia, oram um pouco, cantam um pouco, dão glória a Deus e aleluia um pouco, falam um pouquinho de línguas, aquele que é batizado do Espírito Santo, mas em casa esquece tudo isso. Não tem um tempo para Deus. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Qual o lugar que passamos mais tempo durante a semana?
É na igreja ou é em casa? Claro que é na nossa casa. Por quê? A igreja geralmente tem 3 cultos oficiais. O primeiro, domingo à noite, 2 horas de culto. Segundo culto, terça. Algumas igrejas é quarta e sexta, outras igrejas é terças e quintas. Todos os cultos são 2 horas no máximo de durabilidade, quando dura. E se passa um pouquinho, existem alguns crentes que ousam reclamar porque o culto passou do horário. Agora, quanto tempo você leva na sua casa assistindo uma série, assistindo uma novela, assistindo um filme? Quanto tempo você leva na sua casa na frente do celular, no WhatsApp? Quanto tempo você disponibiliza para conversar com alguém dentro da sua casa? E agora vamos para um estreitamento da conversa. Quanto tempo você leva lendo a Bíblia na sua casa? Quanto tempo você tira para orar, para falar com Deus? Ou em pé, de joelho ou sentado? Não importa. A oração não importa o posicionamento que você esteja. Salmo 139 já nos diz. Tem gente que acha que Deus só vai ouvir a oração dele se ele estiver de joelho dobrado. Está enganado. Salmo 139 diz: Senhor, tu me sondas, tu conheces meu sentar, meu levantar, o meu deitar, conhece meus pensamentos. Então você pode orar pensando, você pode orar andando, você pode orar sentado, você pode orar deitado, você pode orar trabalhando, você pode orar a qualquer hora. Não existe posicionamento para orar. A Bíblia diz que Jonas estava encolhido dentro do estômago da baleia, não tinha como ele se ajoelhar ali para orar. A Bíblia diz que Jonas orou dentro do estômago da baleia e Deus ouviu a oração de Jonas. Daniel orava 3 vezes ao dia. Quando Daniel estava lá na cova, no meio dos leões, você acha que ele estava de joelho dobrado ou estava deitado? Ou você acha que ele estava em pé no meio dos leões? Raciocina aí. A Bíblia só diz que Daniel era um homem de oração. E Daniel passou a noite inteira na cova, junto com os leões ferozes. Mas só que o Senhor enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Aleluia! Então, fica aqui esta interrogativa. Quem sou eu e quem é você em casa? Você adora a Deus em casa? Você tem tempo para Deus na sua casa? Se não tinha tempo, passe a reservar tempo para Deus. Porque Deus deve ser prioridade em nossas vidas. A Bíblia diz que Eli não sabia governar a sua casa. Não sabia governar a sua casa. Ele valorizava mais aos filhos do que a Deus. Uma das causas mortis dos filhos de Eli e do próprio Eli. Agora vamos, já quase caminhando para o final do nosso estudo, a Bíblia diz que o Senhor reprovou a linhagem sacerdotal de Eli. Deus prometeu extirpar a descendência e a casa do sacerdote Eli. Vamos conferir 1 Samuel capítulo 3, versículo 11 até o versículo 14. Diz assim: E disse o Senhor a Samuel: Eis aqui, vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia, suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis
não os repreendeu. Porquanto jurei à casa de Eli que nunca, jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício, nem com oferta de manjares. Deus rejeitou a casa de Eli completamente. Chegou um determinado tempo em que Deus decidiu abandoná-los. E no final do versículo 25 do capítulo 2 de 1 Samuel, o texto vai dizer que Deus queria matá-los. Deus os abandonou completamente. Deus desejou matá-los. Deus desejou a morte dos filhos de Eli. Por quê? Porque eles desprezaram a Deus, abandonaram a Deus, deram as costas para Deus. Olha o que também vai nos dizer o discorrer do texto. Uma das causas de Deus exterminar a linhagem do sacerdote Eli foi exatamente o desprezo, o pecado do desprezo à palavra de Deus. Eles trocaram a obediência à palavra de Deus por prazeres. Isso mesmo, Deus os rejeitou. Vamos conferir Deus falando que rejeitou a família de Eli em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Diz assim: portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honrarem, honrarei. Porém, os que me desprezam serão envelhecidos, ou seja, serão inutilizados. Deus sentenciou a família de Eli. Deus rejeitou a família de Eli. Vamos ver em 2 Timóteo que Deus rejeita aqueles que vivem nos prazeres da carne. 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 1 ao 4. É exatamente da forma que os filhos de Eli viviam. E Deus mostrou pelo Espírito Santo ao apóstolo Paulo como seria o estilo de vida dos homens na face da terra que não têm compromisso com Deus. Nos últimos dias que antecede o arrebatamento da igreja, Deus mostrou ao apóstolo Paulo exatamente isto. Veja, confira, 2 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 4. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Fui até o versículo 5. É exatamente o retrato dos filhos do sacerdote Eli. Tinham apenas a casca, a aparência, mas não tinham frutos. E nos últimos dias é o que mais está acontecendo. Então, foi necessário uma ação divina para freá-los. Deus prometeu frear. Olha só como Deus freou a família de Eli. Veja 1 Samuel capítulo 4, do versículo 10 ao 11. Deus permitiu
um ataque dos filisteus para poder punir a família de Eli. Então pelejaram os filisteus e Israel foi ferido e fugiram cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca de Deus. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Deus permitiu a morte dos 2 em uma vez só. Sabe por quê? Porque Deus é justo, Deus é santo. Deus vai dando a oportunidade da pessoa se arrepender e ter uma mudança. Mas muitos não querem mudar porque amam o estilo de vida de desobediência e pecado. Mas olha o que a Bíblia vai dizer para quem gosta de pecar, quem ama o pecado, quem não quer se arrepender e quer continuar vivendo uma vida de pecado escondido dentro da casa de Deus. Olha o que diz Hebreus, capítulo 10, versículo 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados. Tem pessoas que não adianta você orar por elas, porque ela já está condenada. Que isso, pastor Márcio? É verdade. Tem pessoas que não vai adiantar você clamar por ela, porque ela ama o que faz. Tem prazer no pecado. Ama o adultério. Ama a mentira. Ama se contaminar com as obras da carne. E se você ora para que ela tenha mudança, ela ainda briga com você, ainda te criminaliza dizendo que você é uma pessoa homofóbica, ainda diz que você é uma pessoa racista, ainda tem a coragem de dizer que você é um falso crente. Por quê? Porque você é preconceituoso. Mas a Bíblia diz que para quem peca voluntariamente, não tem perdão, porque peca sabendo, tendo conhecimento que está errado. Então, por estes, você não precisa orar. Não precisa. E foi exatamente o que aconteceu com os filhos de Eli. Não precisou ter intervenção de Deus. O próprio Deus decidiu: vou matar, vou extirpá-lo da terra, porque estão contaminando o meu santuário. Estão tentando denegrir a minha imagem como Deus. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não aceita isto. Agora, estamos concluindo o nosso estudo. Olha só, fica uma advertência para os salvos, para mim e para você. Não barganhe a posição que o Pai lhe concedeu. Valorize o seu ministério, glorificando o Altíssimo. Vamos ver o que está registrado aqui no livro de Neemias, capítulo 6, versículo 3 ao 4. Olha só. E enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Trata-se de Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio. Começaram a zombar da obra que Neemias estava fazendo para Deus, uma obra de restauração dos muros de Jerusalém. Todos conhecem a história do retorno de Israel para Jerusalém. Foi necessário reconstruir os muros. Mas
Esses arábios aqui estavam a fim de atrapalhar a obra que Neemias estava fazendo para Deus. Mandaram mensagens num tom sarcástico, zombando da obra que eles estavam fazendo. Em uma das cartas chegaram até a dizer, se passar uma raposa aí debaixo desse muro, ele vai cair. E olha que raposa é um animal frágil, tem muito osso, pouca estrutura de músculo. Raposa, apesar de parecer ser um animal forte, nada. A plumagem dela consiste apenas na sua grande quantidade de pelo. A raposa tem muito osso e pelo, não tem muito músculo, por isso é leve. Quando eles mandaram a carta dizendo, se passar uma raposa aí o muro cai, era para tentar envergonhar ou intimidar, zombar a obra que ele colocou no coração, determinado por Deus, para reconstruir os muros de Jerusalém. E mandaram a carta 4 vezes, e 4 vezes ele respondeu, estou ocupado, não vou descer, estou ocupado, não posso parar a obra. Aleluia! Igreja do Deus vivo, o inimigo vai tentar usar alguém para tentar fazer você parar o que você está fazendo. Mas qual é o propósito? Apenas parar você, apenas zombar de você, apenas tentar diminuir você e fazer você desacreditar do seu chamado. Este é o propósito de Satanás, usar pessoas para tentar fazer você desacreditar do seu chamado. Mas eu tenho uma mensagem de Deus exatamente agora para você que está sintonizado me assistindo até esse momento. Não desista do seu chamado. Não desista da obra que Deus colocou em suas mãos. Faça como Neemias. Ignore a mensagem do inimigo e avance para o alvo. Ignore a mensagem de Sanbalate, Tobias e Gesem. Ignore, avance. Aleluia, glória a Deus. Fica uma advertência para nós os salvos. Sabe por quê? O Senhor quer fidelidade. Todo que se manter fiel ao Senhor Jesus receberá as recompensas com essas promessas que está em Mateus, capítulo 25 e o versículo de número 21. Olha o que diz a Bíblia para nós. Mateus 25, 21. Eu, Senhor, lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aleluia. Deus está contando com homens e mulheres fiéis para a sua obra. E Deus está contando com servos. Esquece esse negócio de título. Muita gente envaidecido não tem feito nada para Jesus por causa de título. Titularidade não leva ninguém a lugar nenhum. O que vai fazer nós sermos reconhecidos nos céus é se somos servos. Os servos é para servir. Então está registrado aqui em Mateus 25, 21. O que conta para Deus é a nossa fidelidade. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, parte B, vai dizer assim, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Isso mesmo. Agora veja Mateus capítulo 24, versículo 11 ao 13. Diz assim, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Veja que a salvação é para os persistentes, é aquele que perseverar até o fim.
alguns dias eu estava vendo um irmão falando que no curso teológico que ele fez, existe a matéria da predestinação que diz: uma vez salvo, salvo para sempre. Mas não é bem assim. Ele disse que a pessoa pode se desviar, se prostituir, matar, roubar, mas porque uma vez aceitou a Jesus, ele pode viver da vida que quiser, do jeito que quiser, que ele não deixa de ser filho de Deus e que vai ser salvo. Só que a Bíblia não fala desta maneira. Deus conta com a fidelidade. Fidelidade. Em Mateus capítulo 7, conforme no início do nosso estudo eu expliquei, vai falar da reprovação da vida de pecado. Então essa história de dizer que uma vez salvo, salvo para sempre, não funciona com a Bíblia. Olha só, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, Mateus 7, do 21 ao 23, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Deus não conhece quem vive numa vida de pecado. Não é reconhecido nos céus. Aí ele me questionou e me disse: como que Deus vai ficar escrevendo e apagando o nome de crente lá no livro da vida? Lá no céu não tem borracha para ficar apagando nome de crente, não. Olha, se você ler Apocalipse capítulo 3, versículo 5, foi o próprio Jesus que disse. Eu vou ler primeiro e depois te digo que aquele que sai da igreja, sai da presença de Jesus, tem o seu nome riscado do livro da vida, sim. Porque após lermos essa leitura aqui, você há de ver que foi o próprio Senhor Jesus que disse. Olha aqui Apocalipse capítulo 3, versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. De maneira nenhuma riscarei. Agora, existe uma condição. É para todos? É para qualquer um? Não. Olha a condição aqui no início do versículo. O que vencer. Quando se fala o que vencer, trata-se de uma maratona. A vida cristã não é uma vida de oba-oba, é uma maratona espiritual. Então, esquece essa historinha de dizer uma vez salvo, salvo para sempre. É ao que vencer. Não vai ter o nome riscado do livro da vida, porque aqueles que não tiverem o nome escrito no livro da vida serão lançados no lago de fogo e vão para o inferno. O que eu estou falando aqui não é coisa da minha cabeça. Confere aí. Eu falo e dou o texto bíblico. Daniel capítulo 12. Então vamos lá. Lá no céu tem um livro. Olha só. Daniel capítulo 12, versículo 1 em diante. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. É só para quem tem o nome escrito no livro da vida que vai ser livre da grande tribulação e da grande destruição que acontecerá neste mundo. E olha só o que diz ainda o versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão,
uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Amém. Aqueles que gastam tempo ensinando a palavra de Deus refulgirão como estrelas, ou seja, serão revestidos com a glória de Deus e terão um grande resplendor. Que privilégio! Aleluia! É ser salvo e fazer a obra de Deus com todo amor em nossos corações. Então, fica aí uma advertência para os salvos. Agora, também as consequências para quem peca contra Deus. O apóstolo Paulo lembra as consequências para quem gosta do pecado em 1 Timóteo, tá? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 9 e o versículo 10. Sabei isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas, matricidas e para os homicidas. A lei é feita para esses, tá? Então, os que estão à frente do rebanho do Senhor devem ser exemplo em tudo, íntegro no ensino, incorruptível, reverente, digno e santo, conforme está registrado em Tito, capítulo 2, do versículo 6 ao 10. Agora, a Bíblia vai dizer também em Tiago, capítulo 3, versículo de número 1, sobre a irrepreensibilidade. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos maior, duro juízo. Ou seja, sabendo que receberemos mais duro juízo. Quem vive a palavra de Deus, quem prega a palavra de Deus, quem tem cargo eclesiástico de mais alto nível, será mais cobrado. A quem é muito dado, muito será cobrado. Então, eis aí a advertência. Para quem recebeu tal honra de Deus, que viva em santidade. Viva uma vida ilibada na presença de Deus, para que não sofra dura correção e dura punição. Em Levíticos capítulo 10, versículo 1 ao 3, a Bíblia nos diz que Nadab e Abiú, esses dois sacerdotes eram filhos do sumo sacerdote Arão. Sabiam as leis de Deus, conheciam as leis de Deus, mas decidiram profanar o santuário. Trouxeram uma brasa que não era compatível com a brasa do altar e tentaram acender o incensário. Trouxeram fogo estranho para o santuário. Ali mesmo, quando entraram no santuário, morreram na mesma hora. Deus os matou. Por quê? O texto diz que saiu fogo do Senhor e matou. A própria presença de Deus matou aqueles homens, porque eles desafiaram a Deus, desobedeceram a palavra de Deus, desonraram o seu pai. Foi na mesma hora. Por quê? O sacerdócio estava em fase inaugural. Se Deus não punisse naquele momento, como ficaria o exemplo para os demais sacerdotes que iriam, suceder os seus antepassados? Então, Deus puniu. Sabe por quê? Deus é santo. Olha o que Paulo vai escrever aos Gálatas, capítulo 6, do versículo 7 ao 8. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então,
Com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Deus sentenciou a casa do sacerdote Eli por meio de um profeta anônimo. No capítulo 2, do versículo 31 ao 36, você vai ver em 1 Samuel, capítulo 2, do versículo 31 ao 36, Deus usa um profeta que não era conhecido para o sacerdote Eli, dizendo que iria acabar com a linhagem dele. Não haveria sucessão. Até os que vivessem nas últimas instâncias não viveriam com prosperidade, iriam clamar por um pedaço de pão. Confira. 1 Samuel capítulo 2, versículo 31 ao 36. Deus cortou o vínculo com a família de Eli. Por quê? Porque foi uma família que desprezou a palavra de Deus, desprezou o próprio Deus. Agora, para finalizar o nosso estudo, vamos para o 6º item, que vai nos falar sobre as consequências do pecado. A Bíblia revela alguns exemplos sobre isso. Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Como consequência do seu pecado, morreram espiritualmente e fisicamente e perderam um lugar de bênção e de glória, que era o paraíso, onde Deus todos os dias sentava e conversava com eles na viração do dia. Romanos capítulo 5, versículo 12, vai dizer que como por um homem entrou o pecado no mundo, assim também por um homem veio a justificação, que é Cristo. Em segundo lugar, Acã e sua família perderam a vida, porque tocaram naquilo que Deus havia proibido. Adão e Eva receberam uma ordem: de todo fruto aqui vocês podem comer, menos do fruto da árvore da vida. Aliás, menos do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, perdão. Aí o que aconteceu? A serpente seduziu Eva, galanteando os seus ouvidos. Ela foi, comeu do fruto e deu ao seu marido. Tocaram no que Deus proibiu. E uma das causas de Nadab e Abiú morrerem foi porque entraram no santuário com fogo estranho. Ofni e Finéias morreram porque tocavam naquilo que era de Deus. A parte mais importante do sacrifício, que era a parte das gorduras, que fazia subir o cheiro do sacrifício diante de Deus, eles roubavam para si. A Bíblia diz no Salmo 62, versículo 11, uma coisa disse Deus, 2 vezes ouvi, que o poder e a glória pertencem a Deus. Deus não divide, irmãos, a glória dele com ninguém. Deus usou o profeta Isaías dizendo que a glória dele ele não divide nem com os ídolos, nem com os homens, nem com ninguém. Acã perdeu a vida porque Deus tinha dado uma ordem. O povo de Israel vai adentrar esse território, vai guerrear. Vocês só vão poder separar o ouro e a prata pro santuário. Não vai pegar para uso pessoal. Acã fez o quê? Pegou uma boa capa babilônica, pegou uma cunha de ouro e escondeu dentro de casa. Cavou um buraco e escondeu. Israel começou a perder guerra, perder vitória. Uma ruptura enorme foi feita em Israel. E quando Israel foi para a guerra, enfrentou um povo que era muito menor do que ele, foi derrotado, saíram fugidos, senão a maioria ia morrer. Josué chorou muito e perguntou a Deus o que estava acontecendo. Deus falou, tem pecado no meio do povo, tem anátema. Eu falei para ninguém pegar do que pertencia a mim e alguém pegou. Josué saiu perguntando quem podia dar glória a Deus, todos por onde ele passou deu glória a Deus. Quando chegou na casa de Acã, Acã não glorificou a Deus, estava engasgado, não conseguia. E foi onde Deus falou, é aqui que está o problema, é aqui que está o pecado.
foi Acã morto com sua família, porque tocou naquilo que pertencia a Deus. Talvez você me pergunte, pastor Márcio, Deus não foi injusto? Quem pecou foi somente Acã. Por que a família dele morreu com ele? A esposa e os filhos? Ora, observe o texto. A Bíblia diz que ele fez um buraco dentro da tenda dele. Foi dentro de casa. Todos foram coniventes. Sabiam da ordem. Ninguém podia pegar aquilo que era para Deus. Acã cavou um buraco. Será que quando ele estava cavando um buraco dentro da tenda dele, os filhos não viram? Não poderiam ter ido até Josué? A esposa viu e não poderia ter ido até Josué? E ficaram todos de bico calado, por quê? Foram coniventes. Aquele que vê o erro e fica calado é conivente. E para Deus é a mesma coisa que estivesse pecando junto com aquele que está cometendo o erro. Foi por esta razão que Eli, o sacerdote, morreu. Eli morreu. A Bíblia diz que quando Eli soube da notícia que os seus filhos que estavam na guerra morreram pela espada dos filisteus, ele caiu da cadeira onde estava sentado, quebrou o pescoço e morreu. Aí a nora de Eli, uma das esposas de um dos filhos de Eli que morreu, recebeu a notícia, ela estava grávida. Quando ela recebe a notícia, ela já estava quase em trabalho de parto, acabou entrando em trabalho de parto. A pressão dela ficou tão alta que ela deu à luz a um filho, só deu tempo de botar o nome no filho. Botou o nome de Icabô, porque ela ficou sabendo que a glória de Israel foi levada, a arca foi roubada pelos filisteus e também recebeu a notícia que o seu marido tinha falecido e que o seu sogro tinha falecido. Aí ela também morreu, porque tocaram no que pertencia a Deus. Quer ver mais um exemplo? Ananias e Safira tentaram mentir para o Espírito Santo e foram mortos. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 1 ao 11. O texto vai dizer que eles venderam uma propriedade. Era para entregar o dízimo no valor exato de acordo com a propriedade que foi vendido, o valor que foi vendida a propriedade. Mas pegaram a parte que era também do dízimo. E quando chegaram aos pés dos apóstolos, ele combinou em casa com a esposa. Chegando lá você vai dizer que vendemos por X, mas sabemos que tem muito mais para entregar. Mas essa parte aqui não precisa ir para Deus, não. Achando que enganava o Espírito de Deus. Chegando lá, o apóstolo perguntou, por quanto vocês venderam a herdade? Foi por X. Na mesma hora o Espírito de Deus toma a boca de Pedro e diz, por que vocês mentiram? Vocês não mentiram a mim, mas mentiram a Deus. Na mesma hora, Pedro liberou aquela palavra e Ananias caiu morto. Por quê? Ninguém consegue enganar a Deus. Quantos estão morrendo espiritualmente hoje porque estão tentando roubar o que é de Deus? Não são fiéis nos dízimos nem nas ofertas. Não são fiéis a Deus no horário de culto. Não são fiéis a Deus na adoração. Não são fiéis a Deus em várias áreas da sua vida. Estão morrendo espiritualmente. Estão vivos fisicamente, achando que está tudo bem, mas não está. Então, o que Deus quer é obediência. Obediência. A palavra de Deus nos mostra que os filhos, se não forem bem encaminhados no caminho do Senhor, se tornarão uma vergonha para os seus pais. Está em Provérbios 29:15. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a 9, o próprio Deus deu a fórmula de como ensinar os filhos a serem fiéis a Ele. Está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 ao 9, para ensinar os filhos andando, caminhando, deitado, colocar testeiras em suas cabeças com versículos bíblicos, escrever nas portas, nas paredes das casas. Deus deu a fórmula de como ensinar
pedagogicamente a palavra de Deus aos seus filhos. Todo judeu, quando seguia a risca Deuteronômio 6, do 4 ao 9, era bem sucedido. Em Provérbios 15, 10, encontramos outra advertência de Deus, onde diz que aquele que aborrece a repreensão morrerá. Quem não gosta de ser corrigido, de ser ensinado, vai morrer. Os filhos de Eli morreram por causa disto. De acordo com o hebraico, a palavra repreensão significa correção, censura, punição, castigo. Em Provérbios capítulo 3, versículo 12, a Bíblia diz que corrige ao filho que ama. Em Josué capítulo 24, eu encerro esse estudo aqui agora. Josué capítulo 24, versículo 15, encontramos na Bíblia Sagrada uma advertência, uma admoestação de Josué. Ao mesmo tempo, encontramos uma decisão. Vamos ver o que Josué fala a Israel aqui. Vamos ver? Josué capítulo 24, versículo de número 15. Vamos ler do versículo 14 em diante. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses, aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, a quem estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Josué chama o povo para servir a Deus. Eu encerro esta mensagem e esse estudo bíblico agora falando para você. Tome uma atitude como Josué. Não sirva a Deus sozinho. Sirva a Deus com a sua esposa. Sirva a Deus com seus filhos. Sabe por quê? A cobrança veio sobre Eli porque ele foi omisso. Ele não puniu os filhos quando precisava de punição. Amar não quer dizer tapar o sol com a peneira. Pastor, não estou entendendo. Vou te explicar. Se você ama o seu filho e você vê ele fazendo coisas erradas e você não corrige, não significa que você o ama. Você está empurrando ele para o abismo. Você está empurrando seu filho para a perdição, ou sua filha. Se você notar algo errado, seja amigo do seu filho, seja amigo da sua filha, sente com ele, converse, explique a palavra de Deus, para que ele não pereça, para que ele não vá para o inferno com seus próprios pés. Corrija, mesmo que no início ele não vá gostar, vá fazer cara feia, vai ficar aborrecido, mas se você ensinar a palavra de Deus, sentar, explicar, conversar, vai livrar seu filho do inferno e também você não vai levar a culpa de um grande omissor, de estar fingindo que não está vendo o pecado debaixo do seu nariz dentro da sua casa. Por quê? Porque você é pai, porque você é mãe, você não pode aceitar certas práticas, certas atitudes que não condiz com a palavra de Deus dentro da sua casa. Se você é serva de Deus, se você é servo de Deus, o sacerdote da casa é você. Seus filhos têm que te obedecer. Precisa lhe obedecer de acordo com a palavra de Deus, porque eles ficam debaixo do seu teto. E por estarem debaixo do seu teto, estão sobre a sua rédea, estão sobre a sua regência, estão sobre a sua submissão. E Deus puniu a casa de Eli por causa desses pecados de omissão. Que Deus tenha misericórdia.
em nome de Jesus. Deus abençoe sua casa, sua família, seu ministério. E aqui eu encerro esse humilde estudo que Deus colocou no meu coração para estar aqui compartilhando com você. Tá bom? Se você deseja nos chamar para pregar na sua igreja, estar ministrando estudos bíblicos, estar ministrando escola bíblica, o nosso telefone é DDD 21 97272 4894. Nos chame no WhatsApp e estaremos atendendo você com o maior carinho para todo o Brasil, tá bom? Deus seja louvado. Amém? E se você desejou aceitar a Cristo como Salvador, ao estar assistindo esse estudo bíblico, procure a igreja evangélica mais próxima da sua casa, que tem compromisso com a palavra de Deus. E diga que você aceitou a Jesus assistindo este estudo bíblico. Tá bom? Em nome de Jesus. E depois nos liga dando o testemunho. Tá? Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Grande amor de Deus. A graça e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a santa e gloriosa vinda do Senhor Jesus. Todo o povo de Deus diga amém. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Amém.